O Triângulo pertenceu a Goiás até 1816, quando Araxá conseguiu a transferência para Minas Gerais, ficando sob jurisdição da comarca de Paracatu. Animados com essa vitória, surgiu um agitado movimento separatista. A população do Triângulo desejava sua autonomia administrativa e política. Como não houve atendimento aos vários pedidos, o movimento tomou vulto em direção ao incontrolável. Alguns queriam separar-se de Paracatu para formar um novo município, continuando mineiro. Outros queriam separar-se de Minas, formando outro estado brasileiro. Os mais radicais queriam separar-se do Brasil, constituindo uma nova nação independente. Em 11 de novembro de 1830, o povo revoltado reuniu-se no Largo da Matriz de Araxá. Depois de muita agitação e debates, criticando a morosidade do processo, a grande assembleia discutiu a proposta de desligamento à revelia do governo e também discutiu as possíveis consequências. Em grande euforia, foi proclamada a autonomia e constituição do município. Foi eleita a primeira Câmara de Vereadores, com representantes dos dois julgados, de Araxá e de Desemboque, cujo presidente foi Mariano de Ávila. Os oficiais do governo foram presos. Foi redigido um documento dirigido à Câmara de Paracatu, comunicando a instalação do município sem ordem superior. Assim, em 1830, o sertão da farinha podre conseguiu sua emancipação administrativa e política, de fato, por rebelião. A repercussão foi enorme. A Câmara de Paracatu, em sessão extraordinária, dirigiu-se ao Conselho Geral da província, comunicando o ato absurdo, refratário à lei e atentatório ao princípio da autoridade. A expectativa de represália era grande. Um ano se passou com a Câmara em funcionamento, administrando o município. Por fim, o governo acatou o que já era fato consumado. Com o ato de 31 de outubro de 1831, foi oficialmente constituído o município de Araxá. Melhor assim do que o movimento se radicalizar em independência em relação ao Brasil. Normalmente, primeiro vem a lei, depois a instalação do município, o que pode demorar muitos meses. Com Araxá foi o contrário. De fato, conseguiu seu município e Câmara em 11 de setembro de 1830, antes da lei. Essa rebelião é uma das páginas mais lindas e heróicas da história do Triângulo. Araxá passou a administrar todo o sertão da farinha podre, que era o seu município. O povoado cresceu muito. São dessa época os sobradões do Largo da Matriz. A história dessa imensa região é a própria história de Araxá no começo do século XIX, porque o sertão da farinha podre era Araxá desde a instituição da Campanha do Araxá. A fase heróica da história de Araxá vai desde os primórdios até o começo da década de 1840. Durante este período, aconteceram muitos fatos importantes para o sertão da farinha podre. No começo, era um único município com sede em Araxá. Depois, Uberaba conseguiu sua autonomia, desligando-se de Araxá em 1836.
A divisa era o Rio das Velhas, já delineando as duas regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Patrocínio desligou-se de Araxá em 1840. Em 1866, já eram 6 municípios.